Fala aí galera, saudações! Vamos para o segundo vídeo da nossa aula de planilhas eletrônicas. Estou utilizando planilhas do Google, mas o que faço aqui também, você pode utilizar o Excel se assim preferir ou tiver aí para testar, ok? Professor Elias Santos, não se esqueça de curtir, se inscrever em nosso canal e deixar seu comentário, informar o que a gente precisa melhorar para o trabalho ficar legal. Então vamos lá, vamos direto ao ponto, deixa eu tirar eu daqui, e aqui eu estou com a minha página do Planilhas do Google, ok? Meu arquivo, vou botar aqui aula 2, aula 02, vai ficar bem romântico. E vamos lá, vamos começar aqui trabalhando, fazendo alguns cálculos para a gente ver como funciona. Vou aproveitar e fazer assim, ó, deixa eu só aumentar o zoom para a visualização de vocês. Vou colocar assim, vou botar aqui soma, a gente vê as opções que a gente vai brincar. Soma, multiplicação, divisão, deveria ter botado divisão e subtração. Ter subtração por último, não tem problema não, sem estresse, ok? Vamos botar raiz também, raiz quadrada, raiz cúbica. Vamos botar, então se eu botar, vou botar expoente. Expoente também. Vamos lá, vamos testar essa brincadeira aí. Aí eu vou colocar aqui, vamos botar aqui os valores, né? Vou botar aqui valor 1, valor 2, vou botar com espaço, né? Para eu alterar, eu posso dar F2, dentro, ó, a célula, né? Cheguei na célula, a tecla de função F2, e aí abre para editar. Também posso editar aqui, ó. Eu estou aqui, clico aqui em cima e mudo, tá vendo? Ó, clico na célula, onde tem aquilo ali e altero. Então, valor 1, valor 2, haja valor 3 e valor 4. Ok? Por que eu coloquei aqui, né, valor 1, valor 2 e deixei uma linha em cima? Eu vou cortar isso aqui, recortar isso aqui, dei Ctrl X e vou colar lá em cima, Ctrl V, porque eu vou colocar os valores aqui e fazer as fórmulas aqui embaixo, né? Fazer as fórmulas aqui embaixo. Então vamos colocar uns valores fáceis, 4, 2, 6 e 3. Vou colocar assim. Vamos fazer uma diferenciação, vou fazer uma tabelinha, botar a tabelinha, borda, para a gente começar a diferenciar aí. Okay? Então vamos lá. Lembra-se que a gente está trabalhando com células, ok? Então minhas referências vão ser sempre células. Então, por exemplo, se eu quisesse somar, eu vou usar o igual, né? Igual, e eu quero somar o valor 1 com o valor 2, né? Eu não vou fazer isso aqui, ó, igual a 4 mais 2. Se eu fizer 4 mais 2... Não, mas aqui não é 4 mais 2? Então, preste atenção. Se eu mudar isso aqui, ele não muda o resultado, porque eu botei um valor fixo. Eu disse que é igual a 4 mais 2. Então, o que eu tenho que colocar não é o 4 e o 2. O que eu tenho que colocar é o endereço da célula. Então, qual é o endereço da célula? Aqui o 4 é a B2. B2 mais... E o endereço da célula que está o 2 é o C2 mais C2. Fiz isso, agora eu tenho 6. Se mudar o valor aqui, mudei para 1, ele vai ter 5. E se eu quero somar todo mundo? Então, vamos aos poucos. Vamos aos poucos. Eu poderia, se eu quero somar tudo, eu poderia fazer que é igual... Opa, apaguei não. É igual a B1. Eu posso clicar ou digitar. Mais C2 mais D2 mais E2. Beleza, ele somou todo mundo. Beleza? Ele fez todo mundo. Tá tudão ali. Somou todo mundo. Só que o que acontece? Suponha que eu tenha aí uma soma de 1000 colunas ou 1000 linhas. Pô, vai ficar esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. Loucura. Então o que a gente faz? A gente utiliza uma fórmula chamada soma. Olha que quando eu digitei soma, já apareceu para mim uma pancada de fórmulas, né?
Ou seja, ele já vai completando para mim dizendo quais são as possíveis somas que a gente vai utilizar. Tem soma 6, soma... Então, hoje a gente está começando com soma. Se eu estivesse utilizando a versão em inglês, apareceria o sum, entendeu? Então, tem isso também. Se eu estou usando a versão em inglês do meu aplicativo, ele vai colocar a fórmula em inglês. E aí, depois do soma, eu vou colocar abrir um parêntese. Quando eu abrir um parêntese, ele bota até para mim exemplo, né? Ele bota um exemplo de como eu posso trabalhar. O que eu coloco aí? O intervalo. O intervalo indica o início e o fim de uma sequência que será somada. Por exemplo, eu quero somar de B2, 2 pontos, qual é o final? C2. Opa! Não foi o clique. Ai, vamos lá de novo. Vou ter que... Eu perdi o clique aqui. Ó, B2, 2 pontos, C2. Fechei. Olha que ele já indicou para mim que eu estou somando 2 intervalos. Então começa no B2 e termina no C2. Show de bola. Mas e se eu quero somar tudo, que era a questão anterior, de ficar botando mais 1, mais 2, sem problema. Quem é o primeiro, que é o início, é o B2. Quem é o término, é o E2. Então aqui eu vou colocar E2 e vou fechar isso aí. Ok? Olha, ele somou e colocou aí 15 para gente. Outra situação nessa planilha, outra situação que a gente pode fazer de soma, vamos colocar aqui o igual, a gente viu a soma de intervalo, né, de um intervalo maior, né, facilita. Algumas pessoas fazem isso aqui e vai funcionar, mas não é a forma ideal de se trabalhar. Você vai ver que tem um ponto e vírgula quando ele dá uma explicação, né? Então, por exemplo, se eu botar soma B2, ponto e vírgula, C2, ele vai somar B2 com C2. Se eu botar ponto e vírgula, D2, ele vai somar com D2, ponto e vírgula. Se eu for fazer esse intervalo, eu botei 3 valores. Para que isso, né? Então, o ideal seria botar o 2 pontos, que aí eu indico início e fim. Agora, suponha que eu queira somar B2, vamos colocar, deixa eu melhorar aqui. Deixa eu colocar um valor aqui, 10, que está no G2. Eu tenho um valor avulso ali, 10. Suponha que eu queira somar B2 até D2. Então vamos lá, soma de B2. Se eu clicar aqui e arrastar, ele faz o... Cliquei, veja, olha o mouse, né? Olha o ícone do mouse. Cliquei no B2. Vou fazer de novo, porque talvez tenha sido rápido. Botei soma, abri, aí eu cliquei, segurei o mouse e arrastei, e ele vai completando. Então eu quero somar de B2 a D2, ponto e vírgula, e eu quero somar também com o G2. Então, ponto e vírgula G2. Aí sim, daí funciona o ponto e vírgula. Ou seja, eu somei o intervalo e depois eu acrescentei mais um cara que não estava naquele intervalo, estava em outro espaço. Eu botei o ponto e vírgula. Ou a gente pode até pensar, ó, vou botar mais um ponto e vírgula. Agora suponha que eu queira somar novamente esse intervalo todo. Então vou clicar aqui e arrastar. Ó, vai somar todo o intervalo. E aí ponto e vírgula, não, nem ponto e vírgula, só isso aqui, ó. Ele somou agora, ele fez várias somas. Quais foram as várias somas? Ele somou o intervalo de B2 a D2, somou com G2 e somou com o intervalo de B2 a E2. Então aí sim funciona o ponto e vírgula. Então 2 pontos é intervalo. O ponto e vírgula é para indicar um outro valor que vai entrar naquela fórmula. Entendeu? Show de bola? Então, legal. Vamos para a multiplicação agora, né? A forma, o operador de soma, mais. E qual operador de multiplicação? É o asterístico, ok? Não é vezes, é asterístico. Então aqui, queridão, queridona, ó, eu poderia botar que eu quero multiplicar o B2, asterístico é o vezes C2. Fiz isso, 4 vezes 2, 8. Show? E fórmula? Será que tem fórmula? Sim, tem fórmula de multiplicação. É a fórmula multi. Quando eu coloco a fórmula multi, olha que ele vai pedir um intervalo, né? Ó, botei o multi aqui.
Se eu clicar aqui no asterisco, ele até me dá qual fatoração que eu quero multiplicar. Então veja que eu posso multiplicar intervalo. Mas eu quero multiplicar esse por esse. Ó. B2 e C2. Vai dar 8. Eu quero multiplicar o intervalo. Eu quero multiplicar todo esse intervalo. Ou seja, B2 vezes C2 vezes D2 vezes E2. Ok. Multi. Vou clicar, segurar o mouse e arrastar. E ele vai pegar todo mundo e multiplicou um por um. Ah, eu quero multiplicar. Eu quero multiplicar esses dois aqui, ponto e vírgula, por 2. Olha o que vai dar, viu? Ele multiplicou 4 vezes 2, 8. Ele já está dando resultado 16. E se eu botar o D2, ponto e vírgula, dá 48, ó. Ok? 48. 8 vezes 6, 48. Quero multiplicar 48 por 2, 96. Ele funciona. Entendeu? Então eu posso definir um valor assim, dessa fórmula. Esse é o multiplicação. E agora aí, gente, vamos para a divisão? Vamos brincar com a divisão. Falamos que a soma, né, mais o multi, asterisco, divisão é barra, barra. Então eu tenho que ter o dividendo e divisor. Então eu quero dividir 4 por 2. Então seria B2 barra C2. Ele vai fazer. Tem a fórmula div? Sim, tem a fórmula div. Ó, divide. Né? Mas aí é dividendo e divisor. Não vai dar fazer aquela sequência. Vou dividir, não vou fazer uma sequência. Né? Então eu posso fazer isso. Ponto e vírgula. É ponto e vírgula aqui o divisor. Né? E se a gente arriscasse colocar divide e botar uma sequência ND, não foi um número definido. Vai dar ou um erro, né, ou ND, que não foi definido. Não existe fórmula de subtração, não existe subtrai, não existe isso. Nem no Excel, nem em outra planilha existe, ok? Então, nesse caso, subtração é o sinal mesmo de menos. Então, é igual a esse menos essa célula 4 menos 2, 2. O que a gente pode fazer na soma, por exemplo, eu posso fazer igual a soma desse ponto e vírgula, e aí eu botar menos, né? Menos o C2. Aí se eu fizer isso sim, ele vai dividir usando a fórmula. Mas, para fazer isso, para fazer uma subtração, eu prefiro usar o símbolo direto ali, né? Você também concorda comigo. E a raiz de um número? Bom, a gente tem uma fórmula chamada raiz. Raiz. Mas aqui é a raiz quadrada. Ah, eu quero a raiz quadrada de 2. De 2 não, né? De 4, né? Para ficar um número inteiro. Né? Então a raiz quadrada de 4 é 2. E aí se eu falo raiz, vamos pegar o expoente. Eu quero elevar 2 a 2. 2 elevado a 2. Valor de 2 elevado a 2. Então igual a 2. Como é que é o elevado? Né? Como é que eu faço o expoente? É o circunflexo. Então shift, circunflexo, 2 espaço. E aí eu boto qual é o valor. 2. 2 elevado a 2, 4. Então a raiz de 4 é 2. Por que eu fiz o expoente aqui? Porque pode acontecer de eu querer a raiz cúbica, a raiz quádrupla. Só que eu não tenho a fórmula da raiz cúbica, eu tenho a fórmula da raiz quadrada. Porém, eu posso calcular a raiz quadrada de outra fórmula. Raiz quadrada, eu faço raiz e qual é o valor que eu quero. Eu posso calcular a raiz quadrada assim, ó. Eu posso dizer que eu quero 4, né, que é B2, elevado, entendeu? Shift, circunflexo, espaço, elevado a meio. A 1 dividido por 2. Vou colocar isso aqui entre parênteses para ficar mais formal, né? Se eu fizer isso aqui, eu tenho justamente a raiz quádrupla, né? E aí, se eu tenho a raiz quádrupla através disso aí, opa, eu posso ver a raiz cúbica. Vamos botar aqui que seja aqui esse valor. Raiz cúbica 27.
cúbica de 27 vai ser 3. Então vou colocar ali 27, essa célula aqui é a G2, né? Isso. Então isso aqui vai ser igual a G2 multiplicado não, expoente, né? Shift circunflexo. Que era o cúbico, né? 1/3. Ó. Uau! Viu? Entendeu? Por isso que eu fiz o expoente aqui, entendeu? O expoente, para que a gente pudesse usar o expoente para achar a raiz. E se eu quisesse a raiz quádrupla, né? Vamos botar um valor inteiro aqui. 64. Quero a raiz quádrupla de 64. Igual a esse cara. Expoente. Eu vou expoente. Passo 1/4. Então, 64 não dá completo, não. 256. Ah, 256 sim. Botei um valor. Acho que o 64 ele vai dar para o cúbica, né? Vamos tentar. Acho que é isso. Deu 4, e deu inteiro para isso aí. Raiz cúbica de 64 é 4. Estava aqui no cálculo. Né? Então é isso aí. Nossos cálculos básicos, nossas fórmulas básicas de soma, de subtração, de divisão, raiz quadrada, expoente, né? E a gente continua isso aí fazendo as nossas brincadeiras e os nossos testes na continuidade da aula. Um grande abraço, saudações e até a próxima!